Salve, salve, galera. Tamo aí para mais um vídeo. Vou estar trazendo para vocês aí, galera, as notícias aí do nosso Mengão aí, né? O tão badalado aí, Roger Guedes aí, que tá sendo prometido aí no Flamengo, mas até agora não tem nada acertado, né? O BAP ainda nem assumiu, não tem como fechar nada, né? Mas as notícias aí, os jornais estão tudo dizendo que o Roger Guedes vai pro Flamengo, né? Mas ele é muito caro, ele recebe 4 milhões por mês, entendeu? A multa é de... Então o time lá do Roger Guedes tá pedindo 100 milhões para tirar ele, para liberar ele, né? Não tem muita rescisória, mas eles estão pedindo 100 milhões. Então eu vou estar trazendo as notícias aí sobre o Roger Guedes, sobre o Boto aí para ser o diretor de futebol do Flamengo aí no lugar do Marcos Braz. Então, galera, chega deixando o like aí, se inscrevendo no canal e tamo junto, hein? Vamos às notícias aí, valeu. Vamos falar de Roger Guedes, porque o Roger Guedes está sendo cobiçado por muitos clubes. O Roger Guedes, olha, ficou bem aqui certinho. Ó, eu e o Roger Guedes. Olha isso, abaixa um pouquinho, Marcelinho. O Roger Guedes tá perdendo o cabelo, isso, hein? cara. Ele vai entrar pro time dos Olha calvos, isso, né? cara. Ó. Ô, Marcelo, isso ficou maravilhoso, cara. Você também tá perdendo, né? Só não tem o mesmo... Olha lá. Mesmo Não, garbo lá. Agora, Roger Guedes. O cara prometeu um show de informação. Roger, análise, É o não sei show. esse aqui é o Roger Guedes. Agora já voltou. Esse aqui é o Roger Guedes. Ele está sendo cobiçado por grandes clubes do Brasil. Possível, Jogou não, muito né? bem aqui no Corinthians. Partiu porque ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele, Bubu? Que O sonho dele é jogar no Catar. O sonho dele era jogar O no meu Catar. é nas Bahamas, jogar nas Bahamas. Exato. Ah, tem muita gente que sonha. É. Tem gente até que realiza jogar lá. E aí o que acontece? Ele foi pro Catar e ganhou, tal, bolso. Só que agora ele quer voltar ao Brasil. O bolso dele falou lá? Não, melhor não falar. O Como bolso é que é o fala, bolso antes dele não ficou cheio? legal. Aqui, Catar, dinheiro, money, euro, petróleo. Tá vendo isso Gosta aí? também, né? Vem pra cá. Parou. É, Gastou. isso já foi o momento certo. Porque hoje eu quero que o Bubu fale mais. Não, calma, Hoje você tá eu se tô- poupando, tá vendo? É que já tá soltando. Hoje eu tô igual falei fazendo da a bola criança. rodar. É isso. Quem corre hoje é a bola. Bom, e o Roger Guedes virou alvo do Flamengo e até há quem sonhe com ele no Botafogo. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte: ele realmente mudaria o patamar que do Botafogo e do Flamengo, que são dois times que já estão num patamar bem alto. Mas ele, para mudar mesmo ataque, um cara só pode fazer algo de diferente para um setor como o Roger Guedes faria? Você acha isso, Breno? Não, que ele é bom jogador, não tenho dúvida. Mas primeira coisa no caso do Flamengo, precisa alinhar com todo mundo. José Boto, que vai ser o diretor de futebol, Isso. precisa assinar, concordar, dar o aval. Porque se o Flamengo e o BAP prometeu isso, profissionalização do departamento de futebol. E para mim é uma das principais promessas do BAP, porque o calcanhar de Aquiles hoje do Flamengo não é dinheiro. A gente sabe que o Flamengo tem dinheiro para contratar um jogador como o Roger Guedes. Não é time, já tem uma estrutura montada, mesmo com a saída do Gabigol. O principal problema é o departamento de futebol não é profissional. Com o Marcos Braz, e ele falou, isso é besteira, palhaçada, falar que não é que é amadorismo no departamento de futebol. Mas a partir do momento que você tem uma figura que é política, que é de dentro do clube tomando essas decisões, já deixa de ser profissional. Então, a partir de agora, o Flamengo quer mudar isso. Está trazendo uma pessoa de fora, um português, um cara que tem muito lastro no futebol, principalmente em fazer leitura de mercado, enxergar essas boas oportunidades. Então, precisa centralizar e ele dar o aval antes de qualquer coisa. Porque se passar o carro na frente dos bois, nossa, queremos o Roger Guedes só porque precisa dar uma resposta para a torcida pela saída do Gabigol. Não é por aí, é atropelar os processos. Mas fazendo tudo isso, colocando ali Eu vou só aplaudir. todos os processos... Você não veio fazer comentário por e-mail aqui, não. Ah, o meu comentário já Escreve, coloca o letreiro. assim, sim, não. Escreve aqui, ó, e deixa passando, ó, enquanto Ele você... tá perfeito. Deixa ele terminar a linha de raciocínio Mas dele. se o José Boto não avalizar, eu avalizo. Bom nome. Roger Guedes tem a... Mas tem a galera pra disputar, tava indo bem, pra disputar na hora a do vaga 10, com ele, tá? Derrapou. Não é um bom jogador? Pro Flamengo? Pro Flamengo, É. custa quanto? Não, custa caro. Não é Ó, barato. só para vocês terem ideia, 16 milhões de euros é o que o Al Rayyan pede pelo Roger Guedes. E daqui a pouquinho uma informação importante. O Dudu acabou de assinar a rescisão de contrato dele com o Palmeiras. Já mais Mas informações. calma, tá tudo bem, a vida vai Pois seguir, é. Edu. Hora que vier a hora do Dudu Gente, por aqui, favor, alguém traz eu vou uma água com falar, açúcar. vocês vão um ver. negócio A vida vai por favor. seguir. Não, porque eu vou falar. Vocês não me seguram. que vá eu vou pro falar. break? Não, mas vamos continuar no Ele é Flamengo. seu xará. Mas é a hora que eu falar aqui, vem bomba. Agora, ô Pedro, você falou do Roger Guedes, da questão dele custar caro, mas o Flamengo tem dinheiro, Pedro. Não, calma.
Só se vive uma vez. Eu tô ao lado do Breler. Só se vive uma vez porque Quando não tem você dinheiro. fala de se for só para repor a saída do Gabigol, simplesmente numa questão de cartão de visita da nova diretoria, então a gente vai voltar para um trabalho ali de jogar para a galera. O meu ponto é, o Flamengo hoje ele precisa pensar numa reposição Gabriel rápida, principalmente porque você não tem o Pedro durante um bom tempo ainda, ok? O Roger Guedes, ele é um excelente nome do ponto de vista individual. Do ponto de vista tático, técnico, coletivo, comprometimento com a equipe. Você lembra como é que era o Roger Guedes no Corinthians? Roger Guedes era a nota única de um time bem bagunçado. Resolvia muito porque ele pegava a bola e tinha que resolver, porque o time não era lá essas coisas do ponto de vista coletivo. O que era o Roger Guedes do ponto de vista de comprometimento com a equipe? Entregava muito pouco. Então você precisa entender quem você está contratando. Não é que sua equipe está azeitadinha, só falta o Roger ali para entregar, resolver, compor. Então você precisa entender onde você está querendo chegar. O Botafogo hoje precisa desesperadamente de um jogador assim? Não, porque está faltando um cara para que o Almada saiu. Qual o papel que o Almada faz em campo? Qual o papel que o Roger faz em campo? São pontos de vista bem distintos. Então o Roger ele dá muito mais uma sinalização de mercado para o seu torcedor, pelo que ele fez em algum momento no Corinthians. E outra coisa, de que futebol ele vem, Edu? Ele tá jogando lá em Doha, no Catar. Precisa entender, essa readaptação ela varia muito de jogador para jogador. Pode ser um cara que demora um pouco mais a entrar no ritmo, vai demorar um pouco mais a responder. Mas ele voltou da China e se readaptou rápido. Mas vamos combinar. Ele se readaptou rápido num time que não necessariamente tinha que encaixar no time, né? O time não funcionava, era a bola no pé dele e o Roger tentava fazer alguma coisa. E eu não vejo hoje o Flamengo jogando assim, bola no pé de alguém para alguém resolver. Nem Botafogo, bola no pé de alguém para alguém resolver. Ele é um bom jogador para nível de Brasil? Muito. Em forma, jogando, claro. Só que eu acho que a gente precisa entender onde é que você vai gastar 16 milhões de euros que você falou, Edu. É 16 milhões de euros. 16 é o que milhões de euros, Não, mas isso aí dá para negociar, dá para conversar. Inclusive eles são lá Vai fáceis de pensar negociar, viu? qual é a parcela do seu Vai ficar orçamento que você vai 15 comprometer, 900. onde ele vai entrar, o que o treinador pensa para ele. Porque contratar só porque é o Roger Guedes, porque é aquilo também, né? Final de ano, o agente do jogador bota ele aí para ser lembrado, para ver se alguém paga, para ver se alguém faz um pré-acordo, para movimentar, para ver se tem um outro contrato. Agora, não sei se é exatamente o Flamengo acordou e o jogador que o Flamengo precisa hoje é o Roger Guedes. Não sei não, Edu. Qual a principal característica dele no campo? É jogar por onde? De fora para dentro. Então, ele é um cara que ele abre muito espaço. Conduzindo assim. pé dele, não Hoje, quantos jogadores no elenco do Flamengo tem uma característica de utilizar o corredor? Alguns. Quantos? Não, e você tem jogador voltando. Tem jogador que está lesionado que está voltando. Você tem Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, Luiz Araújo. E aí eu não tô... Plata, e eu não tô falando só de jogador ali, ou pelo lado direito, ou só jogador... Falando de jogadores que usam o corredor. Então, assim, para você investir um valor desse tamanho, você tem que entender que ele vai precisar fazer uma outra característica. Ou você tem que contar que teu time vai sofrer as mesmas lesões que sofreu na temporada, e ele é mais uma opção. Como segundo atacante, ele vai bem também, jogando atrás do centroavante. Então, só que jogando atrás do centroavante, muitas vezes tem uma outra composição de meio de campo. O que o Felipe Luiz pensa? É o Gerson com o Arrascaeta mais próximo do atacante, o cara que vai ser o centroavante? Hoje, talvez, a principal peça é o que o Pedro falou, é o cara de referência. O cara para substituir o Pedro. O Gabi não tá mais lá. Bom jogador. Bom. O Flamengo pede mais. A nação pede mais. A nação quer o mundo de novo. Você acha que o Roger Guedes é um cara que vai fazer a diferença no Super Mundial? Flamengo vai pro Super Mundial, embarcou. O Corinthians ele foi bem, cara. Não, foi bem o quê? O Campeonato Paulista? No que ele foi? No modelo do Felipe Luiz. O que ele ganhou no Corinthians? Peraí, primeiro o que ele ganhou no Corinthians? Foi campeão do quê? Não, mas ele recuperou. Não, mas tá bom, ele foi campeão do quê no Corinthians? Final da Copa do Brasil. Não, só pra eu lembrar a memória. Ele ganhou o quê no Corinthians? Mas ele não ganhou o título, mas ele recuperou o time. Tá. Levou para o final da Copa do Brasil junto com os companheiros ali. Muito bacana. Então é o seguinte, dito isso, eu acho que o Roger Guedes é pouco para o Flamengo do BAP 2025. Se ele for só mais uma pequena engrenagem na máquina rubro-negra, pode até ser. Ok, como diria Jorge Jesus. Ok. Bom. Um reforço. Ok. 2. Tá bom. 5. Entendeu? Então eu acho que como tem bala na agulha o Flamengo, ele pode cacifar. Vai, olha para seleções, que nem o Corinthians fez. Vai lá. Quero um camisa 10 de uma seleção europeia. Contrata aqui. Não, o Memphis não tá na seleção holandesa. Vai voltar. Não, pode voltar. Eu tô fazendo o meu lobby. Eu sou chapa do Memphis, né? Eu e o Memphis. Desde o começo. Na verdade é parça, porque a gente é do trap. A gente que é do trap, do mundo do trap,
Desde o começo entende. ele é A linguagem, entendeu? A comunicação Você e é tal. do trap? É do trap, você Por que viu? ele tá ruim da coluna? E o meu trap é tão poderoso que foi vetado Foi aqui. vetado, Você vê foi o nível. pesado. O trap, quando é muito bom, ele é proibido. É um proibidão. proibidão. O meu foi. Então, assim, o Flamengo precisa olhar. Poxa, o Almada foi pro Botafogo, jogador de seleção. Então, para você, o Roger não tem esse impacto. Então, tô falando, outros rivais do Flamengo aqui no país estão mirando jogadores de seleção, internacionais e tal, e você vai se contentar com o Roger Guedes? Então, pra mim, tá correta aquela frase. Eu concordo com o Rodrigo Bueno que falou, né? Roger Guedes é pouco para o Flamengo, apenas bom. Eu concordo com o Rodrigo Bueno nessa afirmação. Bubu, você falou sobre a questão da avaliação dele, impacto no mercado, mas o Pedro toca num assunto muito interessante. E aí, já para virar para o Botafogo também, que parece estar na parada, o Flamengo ele vai jogar onde? Porque a gente vai ter a volta do Pedro, tudo bem que o Carlinhos... Ele não bate com o Pedro. A minha questão é onde ele encaixa num time que o Felipe Luiz gosta de ver em campo. E para você não encaixa nesse momento. São características. Tá. O time do Felipe Luiz é um time de comprometimento, Tá. é um time que todo mundo participa do jogo, tem uma ideia muito clara. Aí você vai colocar o Roger, porque o Roger funciona num time onde ninguém tem ideia de fazer bola nele, ele tenta fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador, veja bem. Não. Só estou falando que quando a gente fala tanto em scout, mapear mercado, saber onde você vai gastar dinheiro. O Roger está no mercado, a gente dele está por aí, então vou dizer que eu quero? Eu não acho que seja muito assim, mas, falando de Flamengo. Mas se o Felipe Luiz aprovar, se o Felipe Luiz entender, não, dá para compensar aqui a falta de recomposição do Roger Guedes com o sistema de jogo, com 2 atacantes como esse Flamengo do Felipe Luiz já jogou, eu vejo que faz sentido. É um jogador de 28 anos, tem lenha para queimar, pelo menos 3, 4 anos, 5 em bom nível. Então eu vejo que faz sentido. O ponto é, eu imagino que daqui para frente, o Bubu falou, o Flamengo está acostumado a trazer jogador caro, alto investimento. Pode ser que essa filosofia mude, porque o José Boto, por exemplo, que o Flamengo vai trazer, é um cara que está mais na linha de um Alcaraz, por exemplo, jovem, que tem muito potencial para ser desenvolvido, potencial de retorno financeiro, do que para um Vidal, por exemplo, como o Flamengo já trouxe, um cara ali de seleção para fazer barulho. Então, trazer aquele cara ali que o Flamengo vai, joga uma... E aconteceu isso muito no Flamengo. Em momentos de crise, o Brás sacava uma contratação, investia um dinheiro e o torcedor ficava ali, de certa forma, com outro foco para não criticar a diretoria. Daqui para frente, o que se espera do Flamengo é que desenvolva realmente o setor de análise de mercado para fazer achados, de fato, como o Botafogo fez nessa temporada. Até o Almada, quando chegou no Botafogo, por mais que tivesse ali um laço de seleção, não era uma grande estrela. Então, o Almada está indo para o futebol europeu agora. Então, daqui para frente, o Flamengo vai disputar com times que, além de dinheiro, tem muita capacidade de sacadas no mercado. E eu acho que o Flamengo vai mais nessa linha, se realmente cumprir a promessa do BAP de profissionalizar o departamento de futebol, do que necessariamente só fazer contratação de impacto para agradar a torcida. Eu acho que tem uma questão aí, em relação ao que o Pedro fala, onde se encaixaria no sistema de um Felipe Luiz e que fosse fazer essa recomposição. O Roger Guedes voltando, e aí seja Botafogo ou Flamengo, pensando nessas duas equipes que a gente está pautando aqui, qual dessas duas equipes tem um sistema em que um jogador é privilegiado por não ajudar no sistema de recomposição? Nenhum. Botafogo é intensidade, marcação, pressão. O Flamengo do Felipe Luiz é a mesma coisa. Resolver lá na frente não ajuda, Nath? Mas não é só resolver lá na frente. Ele vai ter que se readaptar e entender que ele vai fazer parte ali de um sistema em que o Arthur Jorge cobra uma recomposição completa dos seus jogadores, uma intensidade. Não é, deixa esse aqui livre. O Arrascaeta, enquanto esteve em campo com o Felipe Luiz, foi muito pouco, né? Que ele estava já ali com o processo da lesão dele. Mas qual jogador ali não tinha a obrigação? O Bruno Henrique muitas vezes fechava com o Alexandre para fazer essa recomposição. Então, assim, a gente está falando de um Roger Guedes hoje que teve uma função diferente no Corinthians. Eu, particularmente, não acompanhei a passagem dele, não acompanho a passagem dele agora no exterior. E não sei como ele voltaria. O fato de voltar é também uma questão do jogador de entender que, principalmente essas duas equipes, pensam outra coisa de futebol. E que ele tem que se encaixar nesse sistema. Muito mais do que o sistema se adaptar a ele. Mas para matar esse assunto do Roger Guedes, até para falar também do Botafogo que a gente prometeu, mas o Bubu, nesse olhar, então, o Botafogo pode ter até a saída de alguns jogadores,
né? Agora, o Almada, né, que falou que pode ir embora. Fora. Ó, ele vai embora, ele já falou. Pode abrir espaço para o Roger ele teria mais espaço no Botafogo do que no Flamengo? Eu acho que o perfil Roger Guedes se encaixa mais com o Fogão.